Quando eu estava meditando sobre esse texto, 1 Coríntios capítulo 15 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Por que é importante? Porque o apóstolo Paulo, ele está em Corinto, ele está debatendo com algumas pessoas que estavam sofrendo, algumas pessoas que estavam servindo e algumas pessoas que estavam desistindo do ministério e do propósito ao qual Jesus havia passado. Esse capítulo fala de coisas que o argumento de Paulo firma em tudo que Jesus havia feito. Ele fala que Cristo ressuscitou. Nos versículos iniciais, ele fala que a ressurreição foi real e que a morte foi vencida. Nós sabemos que todo esse processo que Jesus passou foi para que a igreja existisse, a noiva existisse, você estivesse aqui hoje. Só que aquelas pessoas estavam sendo perseguidas. Roma tinha se levantado. Os cristãos estavam sendo levados para a arena e estavam sendo devorados por feras. E algumas pessoas começaram a retroceder e começou a questionar se realmente tudo aquilo que o apóstolo Paulo e os apóstolos haviam pregado eram verdade. Começaram a duvidar da ressurreição. Começaram a duvidar de que poderia um morto ressuscitar. E o apóstolo Paulo, ele vem e faz essas defesas. E no final, ele faz uma palavra que foi o que nós lemos aqui, exortando ou dando para as pessoas uma esperança de uma fé que deve permanecer no meio da crise, no meio da adversidade. E ele pega e fala, portanto, essa palavra portanto, ele está validando tudo que ele falou. Olha, a ressurreição aconteceu, a ressurreição é real, os mortos vão ressuscitar. E outra coisa, Jesus, ele trouxe vida para um mundo que estava perdido. Se você tiver a oportunidade, pegue e estude ele completo. Eu só quero dar ênfase nesse 58. Por quê, pastor? Porque vai validar tudo que a Escritura fala. Nós vivíamos sem esperança, nós vivíamos num mundo de trevas. Mas como o apóstolo João fala, a carne, o verbo se habitou e fez carne. E o mundo que estava em trevas, ocorreu a luz, que era Jesus. Então, essa mensagem que o apóstolo Paulo traz para nós, ela fala de firmeza, de constância, abundância na obra e uma convicção do que você faz pela sua fé. Uma convicção que você faz no meio da igreja. Nós somos chamados a produzir. E para produzir nós temos que ter uma fé. E uma fé que permanece. Muitas vezes nós começamos a obra do Senhor. A obra é feita de dentro para fora. Quando você começa a receber as palavras do Senhor, você não consegue ficar parado. Você não consegue vir semana após semana e só escutar uma mensagem. Você está sendo impactado pela palavra, você está sendo impactado pelo louvor, pelas mensagens. Você sai daqui na segunda-feira, no seu trabalho, na sua convivência, você que foi tocado pela palavra, você começa a pregar para as pessoas. Porque a palavra, ela tocou de uma forma profunda seu coração. E você tem uma fé agora. E essa fé faz com que você permaneça. Faz uma fé que você compartilhe as boas novas do Senhor. Amém? Eu quero que você imagine um agricultor, quando ele vai fazer uma plantação, ele semeia uma semente. E aquela semente, ela gasta um determinado tempo. Já fiz essa ilustração um tempo atrás aqui. Mas é proposital. Eu quero repetir até você, é didático, é pedagógico, até você compreender que muitas vezes nós semeamos uma semente como um agricultor e a coisa não acontece da noite para o dia. Precisa de o agricultor continuar regando. O agricultor precisa continuar tendo fé que aquela semente que está ali tem algo acontecendo que ele nem sabe explicar, mas está desenvolvendo raiz, está desenvolvendo, está crescendo e vai brotar e vai sair da terra. A mesma coisa na nossa vida. O agricultor, ele tem uma coisa importante que ele entende. Ele entende que o invisível sempre precede o visível. Ele entende que ele não está vendo, mas algo está acontecendo.
Você está vindo na igreja, você está sendo transformado pela palavra do Senhor. Muitas pessoas não conseguem entender isso, não conseguem visualizar. Porque pensam, ele só está indo ali, ele só está visitando, ele membrou, mas a vida daquela pessoa é totalmente difícil. Se você ouve a palavra e você a pratica, você vai ser transformado, como o apóstolo Paulo diz, de glória em glória. A mesma forma como você joga uma semente no chão. Se aquele agricultor, ele para de regar, para de cuidar daquela terra, vai acontecer que aquele processo vai ser interrompido. Não vai germinar. Eu estava pesquisando até algumas sementes que você planta, ela gasta uns 6 meses, 8 meses, algumas até mais de ano. A tamareira tem sementes que foram guardadas milhares de anos, e quando ela foi plantada, ela germinou. Muitas vezes nós queremos que as palavras que foram plantadas no nosso coração, ou uma palavra que eu recebi, que ela germinasse, mas muitas vezes faltou a água, muitas vezes faltou o cuidado. Você tem uma palavra, mas você está cuidando que essa palavra se cuide? Muitas vezes nós questionamos o Deus da palavra. Muitas vezes nós retrocedemos, porque nós recebemos uma palavra, mas eu queria que fosse do meu jeito. Joguei uma água, joguei 2 dias, 3 dias, 1 mês e não aconteceu nada, agora eu paro. Você interrompe todo o processo que Deus tem para você. Você quer ser transformado, você quer a sua vida de vitória. A primeira coisa que você precisa entender, você precisa continuar firme na palavra do Senhor. Constância é continuar regando. Constância é você mesmo não ver, você continuar fazendo. Muitas vezes, eu como pastor, a gente passa por muitas dificuldades, mas a grande dificuldade talvez seja as decepções que nós temos com as pessoas e as pessoas têm com a gente. Eu quero falar algo para você, eu vou te decepcionar. Você também não é bonitão demais não, você vai me decepcionar também. Só que eu quero falar para você, tem gente que fala, eu quero procurar uma igreja muito linda, uma igreja onde tudo acontece conforme a palavra de Deus. Se existir essa igreja, eu falo para você que está aqui hoje, que está inconformado, não vai para ela, não entra nela, você vai estragar ela. Porque a igreja é lugar de pessoas o quê? Imperfeitas. Lugar de pessoas que precisam ser construídas diariamente. É por isso que nós precisamos olhar para a palavra e saber que no nosso meio, no meio dos cristãos existem guerras que não devem existir. Nós temos que pegar a palavra e centrar na palavra e viver na palavra. Porque é só a palavra que transforma. Se desse altar sair uma palavra que não for de Deus, você ignora no seu coração. E você pode contestar comigo. Agora, se a palavra que está sendo semeada aqui é a palavra que está aqui, e a palavra do Senhor, você não pode ir contra ela. Porque se você for contra ela, como eu falei na quarta-feira, você não está lutando contra o seu pastor, você não está lutando contra quem pregou aqui. Você está lutando contra o próprio Deus. Vai se dar mal. Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser uma magna no nosso coração. Ela tem que ser máxima no nosso coração. Ela tem que valer tudo aquilo que eu preciso. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite 4 verdades. É um versículo muito pequeno, mas ele traz 4 verdades que você não pode esquecer. Você precisa praticar essas verdades. A primeira verdade é ser firme, não é se deixar se abalar. Ser firmes, como o texto diz, portanto sede firmes. Ser firme é ter uma base, mas essa base quer dizer que ela não vai sofrer um ataque, que ela não vai sofrer um abalo. É como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 25, quando Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Ele pega e fala, a casa não caiu, porque a casa estava edificada sobre a rocha. A única forma de você permanecer firme, a única forma de você se tornar inabalável, é se você estiver na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que ser algo que você coloca na sua vida em todas as áreas.
Nós estamos vivendo uma onda onde as pessoas querem que a palavra do Senhor sirva você. Esse assunto, ok. Esse assunto, ok. Ah, não, esse assunto aqui não. Eu quero do meu jeito. Tira. Esse aqui, ah não, esse também não. Não, esse aqui dá. Se você não viver plenamente o que a palavra do Senhor diz, você vai ser quebrado. Vai vir a tempestade, vai vir um atrito, vai vir as confusões do dia a dia. Você não vai permanecer de pé, porque a única forma de você permanecer de pé é se a sua vida está sendo edificada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Amém? Eu quero falar para você, quem é firme não abandona a fé por causa de uma crise. Quem está firme no Senhor não abandona a fé por causa de qualquer tipo de problema. Eu coloquei 2 aqui. Aquele irmão que perdeu o emprego, estava aqui orando, estava buscando a Deus, participando de todas as quartas do renovo, fervoroso, mas perde o emprego. Ele para de frequentar, ele começa a reclamar: cadê meu Deus? Eu estou sendo fiel, eu estou buscando, eu estou fazendo a diferença, eu estou servindo na casa do Senhor, mas não tem acontecido nada. Quero falar para você, nós temos irmãos que quando vem uma crise, a crise para ele no meio do caminho. Nós não podemos ser assim. A crise pode vir, mas a nossa fé, ela precisa permanecer. A pessoa que está convicta do Senhor Jesus, ela não para de frequentar, ela não para de buscar, ela não para de orar, ela não para de servir na igreja, ela não para de ofertar ou dizimar. Ela faz dentro daquilo que ela consegue fazer. E sabe o que acontece? O Senhor olha e vê: vou derramar uma graça sobre esse homem, vou derramar uma graça sobre essa pessoa, porque ela é constante, ela está firme, ela permanece no meio da dificuldade. Muitas vezes as pessoas até melhoram. Ah, não, agora melhorei, agora eu não preciso fazer nada na casa do Senhor, já consegui aquilo que eu conseguia, aquilo que eu desejava, perdão. Então o que eu quero falar para você, não é porque as coisas mudaram para pior ou para melhor, você precisa parar, você precisa continuar firme. Tem outro exemplo aqui que eu coloquei, uma mãe que está com um filho desviado. No meio da igreja tem muito isso, né? Ou a esposa está na igreja, ou o esposo, ou os filhos estão, ou só está um da família. Mas aqui o exemplo é uma mãe que chora pelo filho que desviou, uma mãe que sofre, uma mãe que ora e não vê as coisas acontecer. Mas só que uma mãe que segue e está firme no Senhor, sabe o que ela faz? Ela continua orando mesmo sem não ver resposta. Ela continua declarando promessas sobre o filho. Ela continua permanecendo fiel àquilo que ela acredita, àquilo que ela crê. Isso é firmeza. A dor não conseguiu tirar a presença que ela carrega. Você precisa declarar todo dia. Pode vir a turbulência que for, pode vir um problema que for. Você precisa declarar: aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Se você tem essa convicção que o Senhor Jesus habita em você através do Espírito Santo, o mundo, ele não vai tocar em você. Você vai ser provado. Talvez você já escutou essa história, a história de Agostinho. Sua mãe Mônica, ela orava por ele. Ele era um jovem muito inteligente, um jovem completamente capaz, mas também um jovem completamente distante de Deus. Ele vivia no pecado, rejeitava a fé, envolvia em filosofias erradas, e todas as escolhas que ele fazia era de afastar da presença de Deus. E sua mãe orava por ele, sua mãe chorava por ele, sua mãe sofria por ele, e não via mudança nenhuma. A história fala que ela orou por décadas. Alguns estudiosos falam que ela orou durante 40 anos. Só que ela tinha algo que definia essa mulher, que tem que ser algo que define você, tem que ser algo que define o pastor de vocês. Sabe o que ela tinha? Ela não desistia. Ser firme é você não desistir. Você tem orado para que coisas aconteçam, mas não tem acontecido nada. Você precisa continuar orando.
Se você parar de orar, vai ficar pior ainda. Porque você pensa que você pode resolver suas coisas do seu jeito. Mas tem coisas que Deus coloca na nossa vida que a gente não tem como explicar. A única coisa que você pode fazer é: Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda a permanecer. Senhor, eu continuo te amando. Senhor, eu não sei por que eu estou vivendo isso. Senhor, eu não sei por que meus filhos escolheram esse caminho. Porque eu apresentei o caminho do Senhor a eles. Mas eu quero falar para você que quando você permanece de pé, se torna uma fé inabalável, o céu se abre e derrama chuva de bênção no tempo de Deus. Quantos estão precisando de uma chuva de bênção? Creia, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer. E aconteceu na vida do Agostinho. Ele foi um homem que marcou a história com a sua fé, com seus escritos e com seu testemunho. Ele converteu e passou a ser um dos maiores teólogos. Ele escreveu muitos artigos, escreveu muitos livros. E ele, num dos seus livros, ele colocou uma frase que me chama muita atenção. Que ele colocou: era impossível se perder um filho de tantas dores. É impossível de você não conseguir resolver aquele problema, o quanto você tem apresentado diante do Senhor, o quanto você tem chorado diante do Senhor. Não sei se você recorda, mas Jesus ensinando seus discípulos a ser perseverante na oração. Ele pega e fala para os discípulos: olha, vou contar uma história para vocês. Existia uma viuvinha, e essa viuvinha tinha um problema na justiça, e ela precisava resolver. Mas o juiz a quem ia tocar a situação dela ali, tomava conta, era um juiz que não temia a Deus e nem temia os homens. Mas aquela viúva, ela incomodou aquele juiz. Ela importunava ele. De manhã, à tarde, à noite, o tempo todo, onde ele saía, estava aquela viuvinha lá: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Sabe o que aconteceu? Aquele homem mal, ele pegou e falou: olha, eu vou resolver essa questão dessa viúva, chama ela ali, eu não aguento mais o quanto ela me persegue. E Jesus pega e fala: vocês devem orar dessa forma, vocês precisam buscar a Deus dessa forma, de uma forma que nada faça você parar, até você conseguir. Eu tenho orações que eu não consegui, mas tem orações que eu já recebi resposta. Você também deve ter testemunhos de orações que você orou e está esperando. E orou e recebeu de imediato. Mas uma coisa eu quero te falar: não pare de orar. Não pare de buscar o Senhor. Porque no momento de Deus, as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Quem é firme não negocia princípios. Pastor, o que é negociar princípios? Você está num ambiente de uma faculdade. Eu vou falar para vocês, vou confessar publicamente aqui. Quando eu entrei na faculdade, na primeira faculdade eu era muito jovem. E eu tinha muita coisa para fazer. Eu trabalhava 2 períodos e à noite na faculdade. Não era casado não. A Unive nem sabe disso. Minha mãe também não. Hoje ela vai ficar sabendo. Eu comecei a entrar na onda dos meninos da faculdade. Qual que era a onda? De fazer colinha para poder fazer a cola, para passar ali nas provas. Agora me pergunta, quantas vezes eu fiz isso? Fiz umas dezenas de vezes, mas não consegui colar nenhuma vez. Todas as vezes que eu pegava a cola, eu olhava, eu lembrava do Senhor. Não pode. Você está quebrando aquilo que você fala, aquilo que você vive. Eu guardava na hora. Aí, nossa, mas eu vou reprovar. Como é que eu faço? Eu pegava de novo o coração. Você está traindo o Senhor, você está traindo o Senhor. Eu recolhia. Tentei várias vezes, mas não consegui. Sabe o que eu falei? Eu vou resolver esse problema diferente. Não vou nem dormir. Dia de prova, passa a noite toda acordada, mas eu vou chegar e vou tirar as notas que eu der conta de tirar. Deus me honrou. Deus me abençoou. Quando eu pegava as provas, eu fechava quase todas as provas. Não precisava de colar. E os meus colegas estavam bem. Colava, tirava as mesmas notas que eu tirava. Sem estudar, sem fazer nada.
Mas sabe que a gente não pode negociar com aquilo que nós cremos. E tem pessoas que negociam. Um jeitinho. Eu posso. Eu faço. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Quando você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você, Ele está o tempo todo te dirigindo. Não vai por esse caminho. Esse aqui está difícil, mas permanece nele. Você não negocia princípios. Você continua o quê? Firme. Quem é firme não muda com as circunstâncias. Tem aquele irmão que, quando está tudo bem, continua humilde. Você já viu isso? Tem pessoas que melhoram um pouquinho de situação, ele sobe no gilete. Mas tem pessoas que são constantes, não muda. Melhorou, prosperou, ganhou dinheiro, mas continua do mesmo jeito. Tem pessoas que você nem sabe, você está conversando com elas, nem percebe que elas têm alguma coisa do tamanho da simplicidade, porque elas carregam o Senhor dentro delas. Deus prospera, mas Deus também mantém a humildade do coração. Muitas vezes, quando está tudo errado, a gente percebe se a pessoa realmente ela continua fiel ao Senhor. Uma pessoa, quando está acontecendo as coisas erradas, a primeira coisa que ela faz, ela começa a explodir, ela começa a falar coisas que não deve. Se apertar uma pessoa, você vai saber o que vai sair dela. O que vai sair dela é aquilo que domina o coração dela. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos permanecer firme na palavra do Senhor. Quantos estão comigo? A segunda verdade dessa noite: ser constante, mesmo sem resultado aparente. Você já viu? Plantou, não apareceu, mas continua regando. Orou, não aconteceu, continua orando. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero trocar de carro. Senhor, eu preciso de algo material. Vem cá, o Senhor preocupa com isso, com você também. Mas a coisa mais importante para Deus é a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Você tem orado também para continuar fiel, continuar firme na palavra do Senhor? Nós precisamos continuar mesmo sem ter um resultado aparente. Constância é continuar quando ninguém está vendo. Você continuar orando sem resposta, continuar servindo sem ser reconhecido, permanecer sem aplausos. Muitas vezes nós queremos ser reconhecido, muitas vezes nós queremos aplausos, respostas imediatas, mas eu quero falar para você, aquele que é constante, ele alcança no futuro. Conta a história de uma pessoa que queria ser um profissional de violino, um excelente tocador. Mas quando ele começou a tocar violino, ele não tinha técnica nenhuma. Ele entrava para o quarto dele e começava a tocar todo desafinado. Se as pessoas escutassem, elas iam falar: olha, não tem futuro nenhum. Mas ele começou a treinar, ele começou a se esforçar. Ele entrava no quarto, foi uma semana que se tornaram um mês que se tornaram um ano, e foi passando anos e mais anos. E ele recebeu um convite. E quando ele recebeu o convite para tocar, as pessoas estavam todas ali para ouvir ele tocar. E quando ele começou a tocar, as pessoas que estavam no auditório ficaram admiradas do tamanho da desenvoltura que aquele jovem tinha desenvolvido. Mas ninguém percebeu que ele havia desenvolvido no secreto, que ele havia pago um preço, que ele havia gastado tempo. É a mesma coisa com a nossa fé, é a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Não há possibilidade de você permanecer de pé, não tem possibilidade de você permanecer na fé se você não ter o seu secreto, de você não ter o seu momento com Deus, de buscá-lo. A única forma de você se tornar inabalável é o segundo passo da verdade que eu acabei de falar, é você ser constante. Amém? Uma coisa que aquele jovem tinha era constância. É uma coisa que nós precisamos ter aqui na igreja. A constância de aprender cada vez mais aquilo que o Senhor quer nos ensinar, até formar em nós Cristo. Fala que nós temos que ter a essência de Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo. E como que eu posso ter a mente de Cristo se eu não busco a presença dEle, se eu não busco conhecê-lo?
Nós precisamos ser constante. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos permanecer, mesmo quando ninguém nos vê. Nós precisamos permanecer vindo na igreja, ouvindo as palavras, cantando, louvando. Porque quando você vem na igreja, eu mais a Uni estava conversando uns dias atrás, não é que você vem só para receber. Se você vem sempre para receber, tem algo errado com você. Você vem para entregar. Dia de domingo é um dia de celebração, um dia de cultuar o Senhor, entregar o seu coração, entregar a sua mente, entregar a sua vida para o Senhor. É uma decisão que você faz e as coisas vão mudando dentro de você, porque você vai sendo parecido cada vez mais com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você escuta e grava isso aqui. O problema de muitos não é começar. O problema de muitos é continuar. Muitos começam, mas muitos param no meio do caminho porque não são constantes. Muitos na escola, na faculdade, no trabalho. Nesse período que eu estou morando aqui em Bela Vista, quantas empresas eu vi abrindo aqui em Bela Vista e já fechou. Não foi nem 5 anos. Quantas pessoas começaram um relacionamento e parou. Lógico, tem alguns que não tem como continuar. Quantas pessoas começaram aqui na igreja e pararam nesses 2 anos e poucos que a gente está aqui. Aí vem aquela dúvida, vem aquele questionamento, o mesmo questionamento que eu fazia com o meu pastor de Goiânia. O pastor deve estar fazendo alguma coisa errada. A porta do fundo é maior do que a da entrada. O pastor daquela igreja lá está fazendo alguma coisa. Sabe esse julgamento que não cabe a nós fazer? Mas cabe a gente fazer uma autoanálise. O que está de errado no meu coração que eu não consigo conectar com as pessoas? O que está de errado no meu coração que eu não consigo permanecer, não ser constante? Eu quero falar para você, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Eu não quero desistir. Eu não quero desistir. Mas todo dia vem esse pensamento na minha mente. Para quê? Vale a pena. É uma luta. Mas eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que caminham. Se eu ficar aqui com uma pessoa, a gente fecha com uma. Porque não vai ter necessidade, está todo mundo tranquilo em outro lugar. Mas uma coisa eu falo para vocês, essa não é a proposta do Senhor. A proposta do Senhor é que a gente permaneça firme e constante na presença dEle, servindo a Ele com integridade, fazendo o bem. Sabe o que decepciona a gente? É você carregar as pessoas, você aconselhar as pessoas, você amar as pessoas, mas no dia que você fala, você está pecando, você para. Isso vai te atrapalhar. Isso vai te levar para o buraco. Ops, vai aí não. Isso não é ambiente para você. Isso não é forma de você falar. Isso não é forma de você. As pessoas te largam. Eu vou falar para vocês. O que precisar ser dito, eu vou falar. O pecado vai ser combatido. Não por mal, mas com amor. Porque eu quero que vocês estejam bem. Que vocês alcancem a salvação. Aqui não é só um aglomerado de pessoas para a gente poder cantar e ouvir uma palavra que tem dia que faz sentido para mim. É todos os dias. Nós precisamos de uma palavra para poder mudar a vida. Amém? A terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês é abundantes na obra, não medianos. O que é isso? Você se tornar mediano é você fazer as coisas médias, ou tem pessoas que fazem ordinária, ou pessoas que fazem abaixo do ordinário. Mas o apóstolo Paulo fala sempre abundantes na obra do Senhor. O que é isso? É você fazer mais do que aquilo que cabe a você fazer. É você se entregar mais. Deus não nos chamou para uma fé superficial. Deus não nos chamou para uma fé instável, mas Ele te chamou para que você entregue, tenha intensidade e tenha compromisso. Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos diz:
tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se você está servindo nessa casa, se você é membro dessa igreja, você não está servindo o seu pastor. Você está servindo a Deus. Eu falo para muitos aqui que eu estou a serviço de vocês, porque essa é a minha função, servir. Mas eu estou fazendo para vocês como eu faço para Deus. Tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um compromisso. Quanto eu com vocês, vocês com a igreja do Senhor, vocês com os irmãos do lado aí. Nós precisamos nos posicionar. Fala para o seu irmão do lado aí, posiciona. Do lado direito, do esquerdo aí, de trás, posiciona. Nós precisamos de posicionamento. Quem entendeu o propósito não vive no automático. Eu vou quando der, eu vou assim, quando for possível. Tudo tira você do centro da vontade de Deus. Em Lucas capítulo 19, do versículo 1 a 10, conta a história de Zaqueu. Era um republicano, um cobrador de impostos. Ele era rico, só que ele era mal visto pelo povo. Por que ele era mal visto pelo povo? Porque ele era cobrador de impostos. Cobrava impostos dos seus próprios irmãos em Jericó. E ele tinha uma má reputação de ser desonesto. Além dele cobrar o que Roma pedia, ele cobrava mais para poder ficar com pouco. Só que tem algo que aconteceu com ele. No coração dele, ele sabia que Jesus ia entrar em Jericó. A fama de Jesus já tinha corrido. E ele estava querendo saber e queria ver quem era Jesus. E mostra esse momento de entrega que ele teve. Ele abriu mão da reputação. O texto fala que Zaqueu era um homem baixinho. Alguns falam que ele era carequinha, igual eu, assim, bem pouco cabelo. E quando ele tentava aproximar de Jesus no meio da multidão, as pessoas, por reconhecerem que ele era um cobrador de impostos, fechavam, empurravam e impediam que ele chegasse até Jesus. Mas o coração dele era tão grande que ele queria ver quem era Jesus. Não era o tamanho de estatura, mas do coração dele era tão grande que ele queria uma mudança. Ele queria ser diferente. Ele tentou de todo jeito, não conseguiu. Ele teve uma ideia: vou subir numa árvore, Jesus vai passar por ali e eu vou ver Jesus. E o texto fala que quando ele fez isso, subiu na árvore e ficou ali bem onde que Jesus passava, Jesus viu tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus viu todo aquele esforço, toda aquela dedicação para que ele pudesse ver. E o texto fala que Jesus passando, parou debaixo da árvore, olhou para cima e falou o nome dele: Zaqueu, convém que eu passe na sua casa essa noite. Por causa da entrega. Imagina um cobrador de impostos, uma pessoa rica, uma pessoa influente na cidade, correr no meio da multidão era vergonhoso. Somente criança corria. Homem da idade, na época de Israel, eles não tinham movimento brusco. Para correr, para subir a roupa, era uma vergonha para eles. Mas ele não estava preocupado com reputação. Ele não estava preocupado com as pessoas que estavam olhando. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer. Ele só queria uma coisa: ele queria ver o Senhor Jesus. E uma coisa que me chama a atenção foi a intensidade que ele fez. A intensidade fez com que ele saísse do normal. Quantas vezes Deus nos chama para viver algo sobrenatural, mas nós ficamos com reserva, nós não entregamos. Muitas vezes nós não queremos ser intenso, porque a gente vem com aquela mentalidade: o que as pessoas vão pensar de mim? Será que vou ser julgado? Eu quero falar para você, ele se moveu com intensidade, porque ele tinha fome da presença do Senhor. Quando você tem a fome da presença, você precisa entrar com intensidade. A gente vê as pessoas aqui na igreja, muitas vezes elas não querem dizer que se levantar a mão está na espiritualidade, porque cada um reage de uma forma, mas é uma forma que você expressa a Deus
com intensidade é quando você se expressa corporalmente. Nós não temos que ter vergonha disso. No versículo 8 de Lucas capítulo 19, mostra o compromisso. Ele mudou a sua prática. Olha o que ele falou: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguém eu defraudei, se alguém eu roubei, eu quero restituir 4 vezes mais. Naquela hora, Jesus olhou para Zaqueu e falou: hoje houve salvação em sua casa. Ele teve entrega, ele teve intensidade, e ele teve o que? Compromisso. É o que a gente mais precisa. Você quer ter sua vida transformada, você quer ver as situações mudarem, você precisa se entregar, você precisa viver intensamente, você precisa ter o compromisso com Deus. A quarta verdade, a última que eu quero compartilhar com vocês, é a certeza que você tem que ter no Senhor, a convicção que tudo que você está fazendo não vai ficar em vão. Tudo que você está fazendo, você vai ser recompensado. Olha o texto final, diz aí: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aqui vai uma chave para você. Quem sabe, quem tem o entendimento, permanece. Quem tem o entendimento de que tudo está fazendo vai cooperar para o bem dele, permanece. Mas o grande problema é quando a dúvida entra. Eu estou fazendo isso, mas eu não estou vendo resultado nenhum. Vou falar para você: continue. Porque quando você continua, você começa a ver as coisas acontecerem no tempo certo. Você jogou a semente, mas não viu. Mas você continuou regando. Você continuou esperando para que ela germinasse. No momento certo, ela vai germinar. No momento certo, você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dEle, pois serviram aos santos e continua a ajudá-los. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Nós precisamos continuar ajudando uns aos outros. Se você ama essa igreja, se você ama esse ministério, se envolva com ele. Receba as palavras, compartilhe essas palavras. Viva diferente lá fora. Escute a voz de comando do pastor Jesus que está aqui por meio da palavra dele. Porque quando você escuta a palavra, você começa a mudar, você começa a ser diferente. É por meio da palavra que faz com que você permaneça de pé. É uma fé que te garante você permanecer. Amém? Vamos ficar em pé. Paulo, quando ele começa, portanto, ou seja, por causa da ressurreição, por causa da vitória de Cristo, por causa da eternidade, não faz sentido viver uma fé instável, uma fé superficial, uma fé inconstante. Nós precisamos viver uma fé firme, que não se abala na crise. Uma fé constante, que não para no processo. Uma fé abundante, que não vive no mínimo. E uma fé convicta, que sabe que nada, ou tudo que você está fazendo, não vai ficar em vão. Tudo que você está fazendo, Deus está olhando. Seu esforço, sua dedicação. E Deus vai operar no seu propósito, no seu pedido, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você pense nisso. Talvez você tenha apresentado algumas questões e você não tenha visto nada acontecer. Eu quero falar para você: continue crendo, continue orando. Pastor, eu estou chorando, mas continue chorando, porque a palavra do Senhor tem promessa para nós. Aquele que semeia com choro vai colher com alegria. Tem outro texto que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Quantos querem a alegria do Senhor? Continua firme com o Senhor. Feche seus olhos, nós vamos estar cantando. Eu quero que você pare um pouquinho, reflita. A sua fé tem sido uma fé firme, tem sido uma fé constante,
Você tem permanecido no meio das crises? Ou você tem retrocedido? Você tem voltado atrás quando vem a dificuldade? Eu quero falar para você, você tem um Deus que Ele está do seu lado, que não te deixa sozinho. Ele quer falar no seu coração, Ele quer te conduzir, mas você precisa abrir seu coração para que Ele trabalhe em você, em nome de Jesus. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Todo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Continue com seus olhos fechados. Hoje o Senhor, Deus, está chamando pessoas que estão cansadas, mas pessoas que não querem parar. Assim como o seu pastor, cansa, mas eu não vou parar. Eu sei que tem pessoas aqui cansadas. Eu sei que tem pessoas que se esfriaram, mas hoje você está querendo voltar para o Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que decidiram permanecer fiel, custe o que custar. Mas eu quero falar para vocês: permaneçam firmes na fé, permaneçam crendo que nós temos um Deus, um Pai que nos ama e que nos protege, que nos guarda, que tem um novo dia escrito para você, um novo dia escrito de vitória, um novo dia de presença, de resolução na sua vida, mas que você precisa permanecer fiel a Ele. E hoje é a noite de decisão. Talvez você chegou aqui, alguém te convidou, alguém insistiu para que você tivesse. Hoje é um dia de você falar: Pai, eu não quero andar mais com uma fé instável, eu quero andar numa fé firme. Eu quero que você, que está no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai firmar, Ele vai tocar de uma forma especial no seu coração. Que hoje seja um dia de decisão, um dia de mudança, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece os teus filhos que estão aqui. O Senhor conhece cada história. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que teu filho tem sofrido, aquilo, ó Pai, que muitas vezes ele tem retrocedido, mas o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor fortaleça o coração dos teus filhos. Fale com teus filhos, ó Pai, de uma forma especial, para que eles possam, ó Pai, se tornar pessoas, ó Pai, cada vez mais parecidas com teu Filho Jesus. Que essa igreja possa sair daqui todo domingo após o culto, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo, para que na semana que vem nós possamos proclamar que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Aleluia! Glória a Deus!